Senhor dos exércitos, Deus que vê as lágrimas secretas e ouve os gemidos inexprimíveis. Eu venho hoje diante de ti, como Ana veio ao teu templo em Siló. Venho com a alma aflita, com o coração partido, com uma dor que as palavras não conseguem expressar completamente. Assim como Ana derramou sua alma diante de ti em profunda angústia, eu também derramo meu coração neste momento, confiando que tu és o Deus que não apenas ouve, mas que se importa profundamente com cada sofrimento teu filho enfrenta. Senhor, reconheço que Ana enfrentava uma dor que poucos podiam compreender. A esterilidade não era apenas uma questão física, mas carregava o peso da vergonha social, do questionamento espiritual e da angústia emocional. Ela era provocada constantemente, ridicularizada por sua aflição, ferida repetidamente naquilo que mais lhe doía. E eu me identifico com essa dor, Pai. Tenho minhas próprias esterilidades, áreas da minha vida que parecem vazias, infrutíferas, sem esperança de mudança, sonhos que não se concretizam, orações que parecem não ser respondidas, promessas que ainda aguardam cumprimento. Como Ana, também tenho sido ferido exatamente onde mais dói. As palavras de crítica, os olhares de julgamento, as comparações cruéis com aqueles que parecem ter tudo o que me falta, as perguntas bem-intencionadas, mas dolorosas. Ainda não? Por que com você não acontece? Você já tentou isso ou aquilo? Cada pergunta, cada comentário, cada olhar de pena é como uma flecha atingindo uma ferida aberta. A aflição da minha alma cresce não apenas pela ausência daquilo que anseio, mas pela constante lembrança pública dessa ausência. Senhor, a Bíblia diz que Ana chorava e não comia. Sua dor era tão profunda que afetava cada aspecto da sua vida. Ela não conseguia encontrar prazer nas coisas comuns, nas celebrações, nas festividades. Eu entendo essa sensação, Pai. Quando a alma está aflita, até as alegrias parecem sem sabor. Os dias se arrastam pesadamente. O futuro parece nebuloso. A esperança parece uma luz distante e fraca, quase prestes a se apagar. A aflição consome de dentro para fora, roubando o apetite pela vida, apagando o brilho dos olhos, silenciando o riso que antes era natural. Mas Ana nos ensina algo poderoso, Senhor. Ela não se conformou com sua aflição. Ela não aceitou que aquela seria sua realidade permanente. Em meio ao seu sofrimento mais profundo, ela se levantou e foi ao teu templo. Ela buscou tua presença quando poderia ter se isolado em seu quarto. Ela orou quando poderia ter desistido. Ela derramou sua alma quando poderia ter endurecido seu coração. Dá-me essa mesma coragem, Senhor, que eu não permita que a aflição me paralise ou me afaste de ti, mas que ela me impulsione para mais perto da tua presença. A oração de Ana foi única e profunda. A Bíblia diz que ela falava no seu coração. Seus lábios se moviam, mas não se ouvia sua voz. Ele, o sacerdote, até pensou que ela estava embriagada. Tamanha era sua intensidade. Senhor, eu preciso dessa mesma liberdade para derramar minha alma diante de ti, sem preocupação com aparências ou julgamentos. Preciso de um lugar onde possa ser completamente honesto sobre minha dor, onde não precise mascarar minha aflição com sorrisos forçados ou respostas religiosas vazias. Senhor dos exércitos, assim como Ana te invocou por esse nome específico, eu também clamo a ti, reconhecendo o teu poder absoluto. Tu não és apenas o Deus que conhece minha dor, mas o Deus que tem poder para transformá-la. Tu comandas os exércitos celestiais. Tu governas sobre todas as circunstâncias. Tu tens autoridade sobre cada situação impossível. Se decidires intervir em minha vida,
nada poderá impedir tua vontade de se cumprir. Nenhuma esterilidade é permanente diante do teu poder criativo. Nenhuma aflição é maior que tua capacidade de consolar e transformar. Ana fez um voto em meio à sua aflição. Ela prometeu que, se tu lhe desses um filho, ela o consagraria a ti todos os dias de sua vida. Senhor, que minha aflição também produza em mim um coração consagrado, que eu aprenda a negociar com a eternidade, não apenas com o temporal. Que minha busca não seja apenas por alívio da dor, mas por propósito em meio a ela. O que tu queres fazer através desta aflição? Como posso consagrar a ti não apenas o que receber, mas o próprio processo de espera? Senhor, oro como Ana orou, em amargura de alma. Não venho com palavras eloquentes ou teologia refinada. Venho com lágrimas sinceras e gemidos profundos. Venho quebrantado, ferido, cansado de carregar este peso. A amargura encheu minha boca. A tristeza marcou meu rosto. A desilusão pesou sobre meus ombros. Mas eu venho, Senhor, mesmo amargo, mesmo ferido, mesmo duvidando às vezes, eu venho porque só tu podes transformar a amargura em doçura, a aflição em alegria, o deserto em jardim florescente. Lembra-te de mim, ó Senhor, em meio a tantas pessoas, tantas orações, tantas necessidades. Lembra-te de mim. Não me esqueças em minha aflição. Não permitas que meu clamor se perca no silêncio dos céus. Olha para minha humilhação, vê minha dor, conhece minha luta. Assim como não te esqueceste de Ana, não te esqueceste de mim. Minha situação pode não ser única. Outros podem enfrentar desafios semelhantes ou até maiores. Mas para mim, esta é minha história, minha dor, minha batalha. E eu preciso saber que tu me vês individualmente, pessoalmente, intimamente. Senhor, a resposta de Eli a Ana foi profética. Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Ana creu nessa palavra antes de ver qualquer evidência. A Bíblia diz que ela foi embora, comeu, e seu rosto já não estava triste. Isso aconteceu antes da concepção, antes de qualquer mudança física, antes de qualquer sinal visível. Ela creu na promessa antes da manifestação. Senhor, dá-me essa mesma fé, que eu possa sair deste lugar de oração com paz no coração, ainda que as circunstâncias não tenham mudado. Que eu possa comer novamente, encontrar a alegria novamente, viver novamente, não porque já recebi o que peço, mas porque confio que tu ouviste e responderás no teu tempo perfeito. Pai, clamo a ti pelas aflições específicas que pesam sobre minha alma hoje, por aquele sonho que parece impossível, por aquele relacionamento que parece irreparável, por aquela situação financeira que parece sem saída, por aquela condição de saúde que parece sem cura, por aquela perda que parece inconsolável. Eu nomeio diante de ti cada área de esterilidade, cada lugar de vazio, cada espaço de dor. Assim como Ana foi específica em seu pedido, eu também sou específico. Tu conheces cada detalhe, cada nuance, cada camada da minha aflição. Senhor, a história de Ana me ensina que a aflição tem propósito. Dela nasceu Samuel, que seria profeta, juiz e aquele que ungiria reis. Da esterilidade veio multiplicação. Da aflição veio propósito. Do choro veio cântico. Que minha aflição também seja terra fértil para teus propósitos. Que desta temporada difícil nasça algo de valor eterno. Que minha dor não seja desperdiçada, mas redimida para a tua glória. Ajuda-me a não amargar-me como Penina, que tinha filhos, mas tinha um coração estéril de compaixão. Ajuda-me a não julgar a dor alheia
só porque não entendo. Ajuda-me a não provocar outros em suas aflições, como Ana foi provocada. Que minha própria dor me torne mais compassivo, mais gentil, mais compreensivo com as lutas invisíveis dos outros. Que eu nunca minimize a aflição de alguém só porque a minha parece maior. Senhor, clamo também pelo fim das provocações, das palavras ferinas, dos ataques constantes que intensificam minha aflição. Silencia as vozes que me acusam, que me diminuem, que me ferem exatamente onde mais dói. Seja Penina uma pessoa real, ou sejam pensamentos internos de autocondenação. Senhor, ordena silêncio ao inimigo da minha alma, que eu não seja mais atormentado constantemente por aquilo que me faz sangrar por dentro. Assim como Ana encontrou em Eli, ainda que, inicialmente, ele a tenha mal interpretado, alguém que pronunciou bênção sobre sua vida, eu oro por pessoas que falem palavras de vida sobre mim, por vozes que profetem esperança quando tudo parecer perdido, por companheiros que orem comigo e não apenas por mim, por amigos que me ajudem a carregar o peso quando ele se tornar pesado demais para suportar sozinho. Senhor, quando Ana finalmente concebeu e deu à luz Samuel, ela não esqueceu seu voto. Assim que o menino foi desmamado, ela o levou ao templo conforme havia prometido. Ensina-me essa integridade. Quando tu responderes minhas orações, quando a aflição dar lugar à alegria, quando a esterilidade se transformar em fecundidade, que eu não me esqueça de cumprir meus votos, que eu não seja daqueles que buscam a ti apenas na necessidade e se esquecem na prosperidade. Que minha gratidão seja tão intensa quanto foi minha súplica. O cântico de Ana, após receber a resposta, é um dos mais belos da Escritura. Ela celebrou não apenas sua própria vitória, mas a natureza do Deus que inverte situações. O Deus que exalta o humilde e humilha o orgulhoso. O Deus que sacia o faminto e torna fecunda a estéril. Senhor, eu aguardo o dia em que poderei cantar meu próprio cântico de vitória, quando minha boca poderá se alegrar sobre meus adversários, quando poderei testemunhar que não há santo como o Senhor, quando minha história de aflição se transformará em testemunho de fidelidade divina. Pai, sustenta-me enquanto esse dia não chega. A espera entre a oração e a resposta pode ser longa, a distância entre a promessa e o cumprimento pode parecer interminável. Mas como Ana, que após orar, foi embora em paz, que eu também possa viver cada dia na confiança de que tu já estás operando, mesmo quando ainda não vejo, que eu possa acordar cada manhã com esperança renovada, que eu possa deitar cada noite com paz no coração, descansando na certeza de que tu tens cuidado de mim. Oro por todos que hoje estão em seus próprios templos de Siló, derramando suas almas em aflição. Pelas mulheres que sofrem com infertilidade e carregam o peso de ventres vazios. Pelos homens que lutam com o sentimento de inadequação e fracasso. Pelos jovens que enfrentam rejeição e solitude. Pelos idosos que lidam com perdas e limitações. Por todos que têm suas próprias esterilidades, suas próprias aflições, suas próprias dores inexprimíveis. Que todos eles encontrem esperança ao saberem que tu ouves, tu vês, tu te importas. Senhor, assim como Ana não permitiu que sua aflição a definisse permanentemente, não permitas que eu seja definido por minha dor. Sou mais que minhas lutas. Sou mais que minhas lutas. Sou mais que minhas faltas. Sou mais que meus fracassos. Sou filho teu, amado, valorizado, destinado a propósitos eternos. A aflição presente é temporária, mas minha identidade em ti é eterna. Obrigado, Senhor, porque a história de Ana me dá esperança. Obrigado,
porque tu registraste na tua palavra essa jornada de aflição à alegria, para que eu soubesse que não estou sozinho. Obrigado porque tu és o Deus que transforma choro em júbilo, luto em dança, cinzas em beleza. Obrigado porque minha aflição não é o fim da história, mas apenas um capítulo que está sendo escrito rumo a um final glorioso. Que minha fé seja fortalecida enquanto espero, que minha esperança seja avivada enquanto oro, que minha alma seja consolada enquanto choro. Tu és o Deus que vê, que ouve, que age, e eu confio que, assim como te lembraste de Ana, tu também te lembrarás de mim. Em teu nome poderoso e compassivo eu oro. Amém.